Segundo ano, esse é um vídeo de continuação dos estudos dos gases que a gente estava vendo semana passada, né? Hoje a gente vai falar de transformação isotérmica. Existem 3 tipos de transformação que nós veremos dos gases: a isotérmica, a isobárica ou isocórica, né? E a isovolumétrica. Bom, para você entender o que é uma transformação isotérmica, tenha em mente que o prefixo iso em grego significa igual. Então, igual térmico é aquilo que tem a mesma temperatura, né? Termo vem de temperatura, né? Então, tudo que é térmico tem relação com temperatura. Então, isotérmico é aquilo que tem sempre a mesma temperatura, ou seja, a temperatura permanece igual. Se a temperatura permanece igual, significa que a temperatura no seu problema, ela não se altera. Escreve no teu caderno bem bonito e vistoso para nunca mais você esquecer que as transformações isotérmicas são aquelas em que a temperatura nunca muda, certo? Isso é fundamental para entender esse problema. As transformações isotérmicas, né, são da lei de Boyle-Mariot. Robert Boyle e Mariot foram 2 físicos, né, que estudaram transformações isotérmicas. Eu coloquei aí esse videozinho, esse loop de bumerangue bonitinho aí, onde vocês têm uma bexiguinha flutuando e hipoteticamente você pode ver que tem átomos colidindo contra as paredes externas da bexiga, ao mesmo tempo em que 3 átomos ficam quicando nas paredes internas da bexiga. Claro que é hipotético, né? Ninguém enche uma bexiga com 3 átomos de gás, nem tão pouco do lado de fora na atmosfera, sem até tão poucos átomos colidindo contra as paredes. O que essa figurinha representa? É que não dá para a gente calcular, mas se pudéssemos calcular, nós saberíamos que existe um momento em que as colisões externas e internas de uma bexiga, elas se igualam. Então, suponha que num período de 1 segundo dentro da bexiga, os átomos e as moléculas lá dentro colidam contra as paredes da bexiga é um valor hipotético, tá? 500 vezes. Então, 500 pancadas por segundo pelo lado de dentro da bexiga. Se a bexiga não está sofrendo nenhuma alteração, ou seja, se as paredes elásticas da bexiga não saem do lugar, é sinal que do lado de fora está acontecendo 500 pauladas, pancadas ou colisões por segundo, né? Porque assim, a força que empurra as paredes da bexiga de dentro para fora se igualam às forças que empurram de fora para dentro. Como as forças são iguais, as paredes da bexiga ficam ali paradinhas e a bexiga nem aumenta nem diminui. Pode ser que ela se mexa por causa do diminuir e aumentar de tamanho, não, certo? Significa então que a pressão interna, que a gente sabe que pressão, já discutimos isso em outra aula, pressão é a quantidade de colisões que os átomos ou moléculas de um gás realizam nas paredes de um recipiente ou de alguma parede de alguma coisa, né? Então, podemos dizer que como as colisões de fora e de dentro são iguais, a pressão dentro da bexiga é exatamente igual à pressão do lado de fora da bexiga. Ok? Bom, mas vamos supor que eu fiz algumas alterações no meu experimento aqui da bexiga. Eu tirei os átomos e todo o bumerangue que vocês estavam vendo aqui, porque senão eles vão me atrapalhar, eles vão ficar olhando as bolinhas quicando em vez de prestar atenção no que eu estou dizendo. Suponha que eu tenho aqui uma bexiguinha, certo? Quando vocês forem passar isso pro caderno de vocês, não esqueçam, por favor, vai pausando o vídeo, tá? Passa ponto por ponto da explicação, senão você come bola depois na hora que você for ver a matéria, não tem mais nada lá que você esqueceu de copiar o vídeo. Muito bem, então tenho aqui a bexiga, ela está estagnada em um estado, em um momento no tempo, está paradinha no tempo, congelada. Supondo que ela está parada e congelada e, portanto, as paredes dela estão fixas, eu poderia afirmar o seguinte, que a pressão do lado de fora, a força que está empurrando,
que o ar colide contra as paredes da bexiga do lado de fora é da mesma ordem de grandeza da pressão do lado de dentro que está empurrando as paredes da bexiga para fora. Como as duas forças se igualam, né? As duas acabam se cancelando, porque elas têm o mesmo valor com sentidos contrários, e aí as paredes elásticas da bexiga não mudam de posição, né? Continuam no mesmo lugar, e fica tudo aí, como está. Mas supõe que por um momento mágico na vida da gente, aconteceu da pressão do lado de fora de repente aumentar fantasticamente. O que acontece? Mas a impressão do lado de dentro não mudou. O que eu tinha de número de colisões do lado de dentro da bexiga continua igual. Bom, mas se a força do lado de fora é maior do que a do lado de dentro, obviamente que a força do lado de fora vai empurrar as paredes da bexiga para dentro, né, porque elas vão ganhar, fazendo a bexiga encolher. Ah, mas até onde essa bexiga vai encolher, professora? Ela vai ficar encolhendo para sempre? Não. À medida que a bexiga encolhe, o espaço que confinou o gás dentro da bexiga, ele diminui. Portanto, um átomo que antes levava um período de tempo X para ir de um lado da parede da bexiga até o outro lado da parede da bexiga, ele faz isso em menos tempo. Portanto, se ele faz em menos tempo, eu tenho mais colisões num tempo menor. Quando que a parede da bexiga vai parar de encolher? Quando a quantidade de colisões dentro da bexiga for exatamente do mesmo volume de grandeza, ou próximo do volume de grandeza, das colisões que acontecem do lado de dentro, das colisões que acontecem pelo lado de fora, decorrentes do aumento da pressão externa, tá? A hora que as duas se equilibrarem de novo, a bexiga para de encolher, porque a quantidade de colisão que eu tenho lá dentro é exatamente igual à quantidade de colisão que eu tenho do lado de fora. Mas percebam que, na medida em que a pressão externa aumentou, o volume da minha bexiguinha, ela diminuiu. Bem, voltamos de novo para o primeiro caso. Está exatamente como estava no começo. Vamos imaginar agora outro processo. Ao invés da pressão externa aumentar, imaginemos que essa bexiguinha subiu aos céus até não poder mais, foi parar lá na estratosfera, de modo que a pressão do lado de fora diminuiu, porque a atmosfera tem menor densidade lá na alta atmosfera, né? Então tem menos partículas de ar, portanto isso diminui o número de colisões contra a bexiga, então automaticamente a bexiga passa a sentir menos pressão externa. O que acontece? Bom, a quantidade de gás que eu tinha lá dentro ainda é a mesma, então a pressão ainda é a mesma. Bom, mas se a pressão dentro é maior que a de fora, portanto as colisões e a força interna empurram a borracha elástica da bexiga para o lado de fora, fazendo com que a bexiga aumente de tamanho. Vai aumentar para sempre? Não. Vai aumentar até duas coisas acontecerem. Ou as pressões se igualarem, porque a bexiga está aumentando, então os átomos lá dentro gastam mais tempo para ir de uma parede à outra, portanto acontecem menos colisões no mesmo intervalo de tempo, ou seja, a pressão lá dentro está diminuindo, e quando ficar igual a de fora, para de mover o elástico e a bexiga para de crescer. Mas acontece às vezes do material que é feito a bexiga não aguentar essa expansão que a bexiga está sofrendo, porque o elástico esticou demais e a bexiga estoura, né? Então, a célebre pergunta que toda criança faz quando perde aquele balãozinho de gás hélio no parque de diversões, o balãozinho sobe, 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 vai embora para o espaço. E vai para todo sempre para o espaço? Não. À medida que ele vai subindo, ele vai expandir, e aí chega uma hora que a bexiga explode, estoura, porque o elástico não aguenta, né? Sem falar que a mudança de temperatura também colabora para a bexiga não aguentar, esticar muito. E aí cai um pedaço de borracha com barbante pendurado na cabeça de alguém em algum lugar desse planeta Terra. Ah, nunca vi, Josmar. Nunca vi porque é difícil de acertar a cabeça. É mais fácil um raio acertar alguém do que uma bexiga o resto de bexiga de gás hélio na cabeça de alguém, né?
É óbvio que se o processo acontecesse com a bexiga, por exemplo, a pressão de fora não se altera e a pressão de dentro da bexiga que está se alterando, os efeitos são os mesmos. Se diminui a pressão dentro da bexiga, né, a bexiga encolhe porque a pressão do lado de fora é maior. Se a pressão dentro da bexiga aumenta, é sinal de que a bexiga cresce, porque a pressão do lado de fora passa a ser menor que a de dentro, então ela vai expandir. Mesmo processo. Para quem nunca viu, isso aqui é um videozinho de uma campânula de vácuo. O que tem ali dentro são 2 marshmallows que alguém que não tinha o que fazer pintou uma carinha feliz e uma carinha triste. O que vocês estão vendo? Então, o que é uma campânula de vácuo? É um recipiente lacrado do qual você pode ligar um motor que está acoplado na tampa que suga todo o ar de dentro da campânula, ou seja, deixa ali dentro somente o vácuo. À medida que você suga o ar, a pressão lá dentro diminui, porque passa a ter menos átomos batendo contra as paredes do marshmallow. Aí alguém poderia, mas o marshmallow é sólido, você está falando de gás? Acontece que o marshmallow ele é airado, ele é igual ao isopor. Ele tem inúmeras caverninhas, bolhas de ar dentro dele, né, igual uma esponjinha. E aí esse ar, essas gotículas de ar que ficam dentro do marshmallow que é aerado, essas gotículas crescem, expandem, todas expandindo fazem o marshmallow como um todo expandir também, porque ele tem é um polímero, né? Ele é feito de açúcar, então ele acaba esticando, né? Ah, que bonitinho, eles estavam de mau humor, um outro feliz. Aí, ó, tiraram o ar, eles foram inchando e se encostaram de feliz. Que coisa mais fofa. O mesmo vídeo, o mesmo conceito, só que agora os marshmallows estão mais espalhados, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Para aquele sujeito que achar que é uma excelente ideia botar um marshmallow numa campânula de vácuo para fazer ele crescer, para ter mais marshmallow, saiba que isso não dá certo. Pelo seguinte, suponha que tu tem um pote com marshmallow expandido desse jeito, porque o pote está cheio de vácuo. Na hora que você abre o pote, ó, tem um marshmallow, encolhe, porque a pressão externa do marshmallow fica igual à pressão interna, então empurra as paredes do marshmallow de volta para a posição. Você nunca vai comer mais doce e nem invente a cabeça no vácuo para morder marshmallow expandido, tá? Por vácuo, que isso não vai dar certo e vai ser extremamente desagradável. Para aqueles que nunca viram algo parecido, eu digo o seguinte para vocês: vocês já fizeram experiências similares a essa do marshmallow, não com uma campânula de vácuo, nem com marshmallow, mas na aula de ciências, quando na Renata Moleiro, no qual vocês construíram um sistema respiratório, uma maquete de um sistema respiratório simplificado, né? Me lembro até que eu vi alguns desses andando lá pelo colégio, que ele consistia em que era um copo, um pote de plástico, né? Transparente, onde você tinha em cima um canudinho que dava acesso a 2 bexigas de ar que estavam bem lacradinhas aqui nesse canudinho. O canudinho em cima é aberto, tá? E aí você pegava a parte aberta desse copo doido aqui, colocava essa borracha de bexiga aqui, vestia uma borracha de bexiga e depois passava um elástico, um barbante para prender isso daí. E aí você simulava essas 2 bexiguinhas eram os 2 pulmões e a borracha lá embaixo você fazia como se fosse o diafragma do sistema respiratório, né? E aí o que acontecia? Bom, a pressão dentro das bexiguinhas, tinha 2 bexiguinhas murchas que ficavam penduradas, aquela coisa estranha, aquelas bexiguinhas murchas, né? Parecia 2 saquinhos pendurados, esquisitíssimo. Eu sei o seguinte, a pressão das 2 bexiguinhas eram iguais porque as duas estavam conectadas no mesmo canudo e esse canudo estava conectado com o exterior, portanto a pressão do lado de fora dessa maquete do sistema respiratório era exatamente igual à pressão dentro das 2 bexiguinhas.
Bom, quando você trancava esse copo com o seu diafragma de bexiga com elástico lá embaixo, você trancava a pressão externa. Então a pressão externa também era trancada lá dentro e ficava todo mundo com a mesma pressão, certo? Todo mundo com a P1, que é a pressão 1. E a demonstração para saber se o seu diafragma barra pulmão barra sistema respiratório estava funcionando direito, a manha era você pegar, segurar o diafragma lá embaixo, né? Segurar a bexiguinha e puxar. Segura ele e puxa para baixo como se fosse um diafragma descendo. Na medida que o diafragma descia, a pressão lá dentro do copo mudava. Por que a pressão lá dentro do copo mudava? Ué, porque você, ao puxar o diafragma, você aumenta o volume. Então tem mais espaço aí dentro do copo. Na hora que tem mais espaço para os átomos correrem. Portanto, eles levam mais tempo de um lado para o outro. Portanto, eles causam menos colisões. Se eles causam menos colisões, é sinal de que a pressão 2, o P2 aí, é menor que o P1. Portanto, ali dentro do meu sistema respiratório de maquete, a pressão, quando eu puxo o diafragma para baixo, a pressão é menor do que a do lado de fora. Na hora que isso acontece, a bexiga, as bexigas que são a representação dos meus pulmões, né? Elas expandem. Por quê? Porque a pressão 1 é maior que a pressão 2. Portanto, existe uma força dentro das bexigas maior empurrando as bexigas para fora. Certo? É exatamente essa explicação que causa o funcionamento do sistema respiratório. Então, o que o diafragma faz, na verdade, é alterar, né, o sistema de pressão dentro do teu corpo. O diafragma é um músculo, né, faz isso por esforço muscular, o ato de respirar, e aí suga o ar para dentro e expele o ar para fora, fazendo variar a pressão interna que existe em volta da caixa do pulmão, certo? Aí você fica naquela brincadeira, puxando, puxa, não puxa, puxa, não puxa, né? Puxa, não puxa. Aí ficava respirando. Para brincar de respiração, você ficava puxando e soltando, puxando, soltando, puxando, soltando, puxando, soltando. Aí você fala, olha, tá respirando meu sistema respiratório. Que bonitinho. Bom, a lei de Boole-Mariot, que regula isso, é essa formulazinha, pode ser representada por esse modelo matemático, né? P1 vezes V1. Quem é P1? Quem é V1? P1, V1 é a pressão no primeiro momento e o volume no primeiro momento será igual a P2 vezes V2. É a pressão no segundo momento e o volume no segundo momento. Como assim, Xoxmar? Não estou entendendo. Esse barulho que você escuta toda hora fazendo cuim, 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 que é minha cadeira, tá? Tá precisando de um óleo. Vamos lá. Suponha que eu tenho uma bexiga uma bexiga de 2 litros. Esse é o volume da minha bexiga. Tem uma bexiga de 2 litros de ar. E ela está aqui na atmosfera terrestre aqui. Suponha que eu estou no nível do mar, tá? Bom, se eu estou ao nível do mar, então eu tenho uma atmosfera em cima de mim. 1 atm de pressão. Fazendo, para quem não sabe, uma atmosfera é uma coluna de ar do tamanho da atmosfera da Terra, é 1 atm. Né? É uma unidade de medida de pressão. Acredito que vocês já viram isso em química. Acredito. Se não tiver visto, é só me dar um aviso no nosso próximo encontro no MIT, que nós discutiremos isso com mais calma. Que, por sinal, nosso próximo encontro é... Quando, onde, como? Sei lá, marquei em algum lugar, não está aqui comigo. Sexta-feira desta semana. Muito bem. E aí, supõe por um milagre de Deus que de repente a minha bexiguinha de 2 litros eu enfio ela em um lugar cuja pressão externa é de 5 atmosferas. Como eu poderia conseguir isso? Você pode, por exemplo, afundar a bexiga na água. À medida que a bexiga afunda na água, a água faz uma pressão maior ainda, porque já tem uma coluna de ar em cima, que é uma atmosfera, e passa a ter uma coluna de água em cima da bexiga, né? Então, a água tem uma densidade maior que o ar, então acaba fazendo uma pressão maior sobre a bexiga. Suponha que você afundou essa bexiga num lugar bem fundo, onde você conseguiu que a bexiga se submetesse, fosse submetida
a uma pressão de 5 atmosferas. Que volume essa bexiga teria, né? Será que ela continuaria do mesmo tamanho? Não, não continuaria. Bom, 1 atmosfera vezes 2 litros vai dar 2 atm litro. Você pega as 5 atmosferas, passa dividindo que está multiplicando. 2 dividido por 5 vai dar 0,4 e acabou. É isso. O novo volume da bexiga passa a ser 0,4 litros, ou seja, menos de meio litro de ar.